Olá, eu me chamo Mariana Campos, sou medical coach, criei esse canal para falar sobre 4 pilares: saúde, bem-estar, qualidade de vida e autocuidado. O racismo estrutural é uma realidade em diversas sociedades, inclusive na brasileira. Reconhecê-lo e discuti-lo é uma necessidade para impedir que ele se perpetue por mais tempo. Para conversar sobre isso, especialmente como a população preta é impactada em sua saúde por essa realidade, eu convidei para o papo de hoje a minha amiga, minha querida amiga, Aline da Silva Pereira. A Aline é advogada, formada com pós-graduação pela Escola Paulista de Direito e se descobriu ativista vivendo e sempre agindo para combater as injustiças. Hoje ela trabalha como executiva de contas, criando relacionamentos, estreitando laços entre pessoas e a tecnologia. É líder do Diversificar Gente, o projeto de diversidade e inclusão da plataforma onde trabalha de relações governamentais a Inteligov. Aline, querida, eu estou muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, Mari, tudo bem? Eu estou super feliz e lisonjeada com esse convite e obrigada pelo espaço para a gente debater esse assunto que é tão importante. Então, vamos começar. Eu queria que você me contasse um pouco, me falasse um pouco sobre o que é esse racismo estrutural. Legal. Antes de falar do racismo estrutural, né, desse conceito, eu queria abordar dois outros conceitos, que o primeiro é o racismo individualista e o outro é o racismo institucional. Então, para explicar esses dois conceitos, o primeiro, individualista, a gente precisa pensar que trata-se de uma patologia, de uma doença social, em que o indivíduo carrega essas características e tem é como se fosse um fenômeno psicológico que acompanha essa pessoa desde o nascimento até enquanto ela viver, né? Então, quando a gente fala de racismo individualista, aqui estamos falando de uma doença social, de algo que pode ser, eu falo individual, mas também pode ser coletivo, né? Pode ser que uma coletividade experimente essa patologia também. E passando pelo racismo institucional, o que é, né, o racismo institucional? São os espaços, as instituições que fomentam o racismo dentro desses ambientes. Essas instituições conferem, ainda que indiretamente, privilégios e desvantagens com base na raça. Então, entendemos o racismo institucional como um canal, né, que se utiliza de todas essas características, essa patologia do racismo individualista, elas se perfazem dentro desse ambiente. E daí, chegando no racismo estrutural, o que é, né? Trata-se de um conjunto de práticas, de hábitos, situações ou falas embutidas em nossos costumes que promove, ainda que indiretamente, a segregação e o preconceito racial. Então, são três conceitos que se complementam aqui. Então, falamos do racismo individualista, que é essa patologia que o indivíduo carrega. Falamos do racismo institucional, que seria o canal, né? O ambiente onde esse racismo, essas instituições materializam esse racismo. E o racismo estrutural nada mais é do que o conjunto dessas práticas que fazem parte, né, da sociedade e que fomentam cada vez mais, fomentam não, trazem mais oportunidades, mesmo que indiretamente, por conta dessa estrutura que foi criada aí há tanto tempo. Eu não sei se eu consegui explicar. Sim, você conseguiu. Então, só para eu entender uma coisa assim, então vamos lá. No racismo individual é o indivíduo que carrega isso dentro de si, é isso? Isso, tem Tá. estudiosos e professores que dizem que é uma patologia, uma doença social. Uhum, tá. Aí, quando a gente fala no estrutural, no institucional, seria a instituição, ela carrega aquelas práticas racistas no seu dia a dia.
né? Isso, na sua composição, na sua legislação, enfim, se você tem um estatuto, se você tem um processo, essas práticas estão embutidas nessas ações, né, das instituições. E aqui a gente fala instituições em vários níveis, né? Então, as universidades, as escolas, enfim, judiciário, legislativo. Então, esses ambientes seriam os canais para que essas práticas racistas, elas permaneçam, né, e sejam sempre executadas. Legal. E aí o estrutural seria... Porque eu tinha essa noção de que o estrutural é algo que permeia a sociedade. Eu tenho razão nisso? Sim, é isso mesmo. É tudo aquilo... Essa estrutura sempre veio contaminada. Eu vou usar esse termo, contaminada. Por quê? Porque a prática racista, ela se dá dentro das instituições e essa estrutura, de certa maneira, promove esse racismo nesses ambientes. Então, é uma estrutura que permite, né, que fomenta cada vez mais esse racismo. Então, quando a gente fala de racismo estrutural, é dizer o quê? Que as instituições são racistas porque a sociedade é racista. Uhum. Muito bem, muito bem. Agora entendi. E um outro comentário que eu ia fazer, como que a gente pode explicar dentro da população brasileira, onde 56,9% da população brasileira se diz preta, né? Se declara preta. E somente 4,5% dessa população ocupam os cargos de liderança, né? Então, isso se dá estruturalmente falando. Se a gente for pensar nas instituições, por que a população brasileira ela tem essa porcentagem de 56,9% de população preta e essas pessoas não compõem esses quadros executivos ou de diretoria dentro das instituições? Uhum. Muito bem. E tem uma coisa assim que a gente observa que assim talvez isso esteja ligado a essa estrutura, né? Essa estrutura social, que é assim não raro a gente ver uma pessoa que não se reconhece preta. Ou também é certo que as pessoas têm a tendência de embranquecer a pessoa preta, né? Quanto mais afeto eu tenho, menos eu reconheço que ela é preta. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho isso tão... Desculpa, mas eu acho isso tão assustador. É assustador. É como se você tivesse... É o que fazem, né, desde então, que é o apagamento da nossa história e tudo que tem correlação com a cor preta, com a pele preta, é algo ruim. Mas, assim, antes de responder essa pergunta, eu convido você a refletir sobre aquilo que a sociedade definiu como belo, como bonito. Então, se a gente for olhar a indústria do consumo, e daí vamos pensar no nicho de beleza e os padrões de beleza, né, que foram impostos e são sempre impostos, né? Então, a beleza ela tem uma forma, ela tem uma cor, ela tem uma altura e ela tem um padrão. Uhum. Então, tudo aquilo que está fora do padrão, desse padrão pré-estabelecido, não é bom, é feio, é ruim. E a imagem da pessoa preta sempre foi ligada a isso, né? Então, tudo aquilo que está fora do padrão não é adequado. Então, essa tendência de embranquecer as pessoas por quem a gente tem afeto é uma forma de apagar aquilo que realmente a gente é, a nossa identidade. E justamente por isso, porque existe um padrão que foi ditado para toda a sociedade, em que o preto ele não se encaixa, a pessoa negra ela não se encaixa nesse lugar. Porque o padrão, se a gente for falar na beleza, tem o nariz fino, tem o cabelo liso, tem a pele clara, então a gente não se enxerga, né? Não se enxergava. A gente hoje, eu acho que já deu alguns passos importantes dentro desse aspecto, mas existe essa tendência em embranquecer quem a gente ama. Por quê? Porque a figura da pessoa preta sempre esteve ligada a algo ruim, a algo que não é bom. Então, sempre a textura do seu cabelo está fora do padrão, é o cabelo ruim, né?
o seu nariz, se o nariz é largo, ele não é tão bonito quanto deveria ser daquela modelo, daquele modelo da revista. E, enfim, são essas coisas que acontecem, por quê? Porque a imagem da pessoa negra, né, sempre esteve associada àquilo que era ruim. E existe esse padrão que foi ditado para a gente esse tempo todo. Então, é isso, essa tentativa de encaixar a pessoa preta em um lugar que ela não se reconhece, né? É sempre empurrando a gente para um lugar no qual a gente não se reconhece e não se reconhece não por conta das coisas, enfim, não se reconhece por quê? Porque sempre teve essa sociedade que tentou encaixar a gente em um lugar onde a gente não faz parte, né? Eu estava lembrando de uma entrevista eu não lembro agora exatamente, acho que foi na GNT, naquele papo de segunda, com o presidente da CUFA, né, da Central Única de Favelas, e ele falou uma coisa que mexeu assim muito internamente comigo, que ele estava falando que assim, é muito comum a gente vê as pessoas brancas buscando suas origens na Europa e faz genealogia e vai atrás, e tem sites e tal, não sei o quê. E como a população negra, em sua grande maioria, é descendente de escravos, como é difícil esse registro, essa falta, essa busca dessa referência, né? E como isso causa dor, né? É uma busca contínua sobre a nossa ancestralidade, né? Isso. Onde estão as nossas raízes? E isso provoca, sim, uma dor e um incômodo, porque parece que você não pertence a lugar nenhum, né? Então, é difícil, às vezes, a gente encontrar as nossas raízes justamente por esse apagamento, né? Sempre querer tirar isso da gente. Tiram isso da gente. Então, a população branca tem todo um aparato, tem ferramentas que podem auxiliar nessa busca, só que a nossa história ela tem sido apagada. Então, por conta da colonização, por conta do contexto histórico, então tudo isso influencia para que haja o apagamento das nossas origens e da nossa ancestralidade. Então, é uma busca contínua para saber de onde a gente pertence, né? De onde a gente veio, onde eu me vejo. Às vezes eu procuro em alguns filmes, alguns lugares, assim, se tem mulheres com as mesmas características que eu busco, né? E isso é um pouco dolorido, porque você não sabe exatamente de onde veio. Claro que o Brasil é um país super miscigenado, mas isso para a nossa história é muito importante, né? Para a nossa existência é muito importante. Né? E isso reflete na saúde, né? Eu imagino, mesmo porque tem muitas coisas que quando você busca essas referências de ancestralidade, você acaba descobrindo algumas características que podem te prevenir doenças, né? Que podem te ajudar em algumas coisas. Então, eu acho que agora a gente entra um pouco nessa questão da saúde, eu gostaria que você falasse, porque é exatamente mostrando como esse apagamento que você usou, que eu gostei desse termo, ele realmente afasta qualquer possibilidade de, às vezes, de tratamento, às vezes de cura, às vezes até de saber quais são as minhas características, né? Uhum. Além das características físicas que às vezes a gente busca, né? Existe também uma questão que é de onde eu vim, né? Quem são essas pessoas que vieram antes de mim? Como elas eram? Eram pessoas que inspiravam? E assim, um pouco que eu conheço da minha família, e falando da família por parte de pai, por parte de mãe, eu sei que tinha mulheres que eram muito fortes e guerreiras nessa jornada toda. Mas quando você disse que
se a gente souber da nossa história, a gente consegue explicar algumas coisas que acontecem com a gente. Então, a questão da nossa autoestima, que eu acho que está muito ligada ao bem-estar e à nossa saúde mental, quando você não sabe das suas origens, você se sente incapaz, né? É como se fosse um combustível para que você continue fazendo as suas coisas, porque você sabe de onde você veio, como que era sua avó, como que era sua bisavó, o que isso causa de influência em você. E você abordou a questão de descobrir também coisas que tem a ver com a sua saúde e que a sua genealogia pode explicar. Então, essa busca contínua, e quando você não encontra resultados, quando você não encontra respostas, você tem uma certa frustração e também você começa a caminhar por um lado que não é tão legal, que é a questão da depressão, porque você fica sem saber direito de onde você é, né? De onde você veio, qual que é a sua história. Então, não ter essas referências faz fazer com que a gente se sinta uma pessoa frustrada, uma pessoa depressiva e sem muito estímulo para continuar. É engraçado, não é engraçado, é difícil pensar nisso, porque parece que um trecho da sua história foi apagado e você está aqui só existindo, né? Uhum. É até meio filosófico isso, mas a sensação que tem é essa, que por você não saber as suas origens, isso afeta diretamente na sua saúde mental e dificulta a caminhada e a vivência também. E mais uma coisa que eu queria te falar, assim, então, assim, se a gente pensar exatamente nesse racismo estrutural, como é que ele impacta? Você acha que ele impacta diretamente mesmo na saúde? Você já falou bem da saúde mental, mas você acha que existe uma coisa social também que é causada por esse racismo estrutural? Uhum. E essa população preta, ela, de alguma forma, sofre mais por estar mais alijada dessa sociedade, não é? Uhum. Sim, o racismo estrutural ele vem para a gente como um pé na porta mesmo, né? A gente percebe isso, o impacto do racismo estrutural, se a gente fizer um recorte dentro do mercado de trabalho, por exemplo. As oportunidades que são criadas para a população preta dentro do mercado de trabalho, e se a gente for analisar, são sempre trabalhos que não são tão valorizados. Então, são sempre trabalhos que escolheram para a gente ocupar e executar. Então, como que o racismo estrutural impacta a população preta? É a ausência de oportunidades, né? Essa luta toda, esse debate todo, o que a gente busca é isso, oportunidades em vários segmentos da sociedade, seja no ramo acadêmico, no profissional, nas artes, na cultura. A gente quer espaço e oportunidade para se dizer e ter uma vida, ter bem-estar, né? Ter o bem viver, que é o que a gente busca como qualquer outra pessoa. Então, esse impacto, ele vem no dia a dia, no cotidiano, na falta de empregos, na falta de oportunidades, impossibilidades de estudar, de ter acesso, de viajar, enfim. A gente quer isso, a gente quer ter o lugar à mesa. Uhum. E aí me diz uma coisa, ainda a gente estando nessa questão da saúde, né? Tratando dessa questão da saúde, queria que você falasse um pouco, a gente conversou antes, e você falou um pouco no Covid, né? Então, assim, nessa pandemia, qual o impacto disso? Você disse que você tinha uma pesquisa, né? Sim. Mas antes de falar dos números, eu queria que a gente pensasse um pouco como que foi o primeiro caso que apareceu de Covid aqui no Brasil. Não sei se você lembra, Mari, mas Nossa, foi, lembro. né, foi uma empregada doméstica que foi contaminada no Rio de Janeiro e foi um caso fatal. Ela veio a falecer e contraiu a doença a viagem que a patroa fez para a Itália, se eu não me engano. Então, Isso mesmo. a gente pensar nesse primeiro caso, ele é bem
ele é bem emblemático, porque foi uma empregada doméstica que contraiu um vírus que, a princípio, nem estava circulando aqui no Brasil, né? Então, quando a gente pensa que a mulher, eu não sei se ela era negra, eu não tenho essa informação, mas era uma empregada doméstica. Então, se a gente analisar esse contexto, que se deu essa fatalidade, a gente já tem algumas respostas, né? Então, uma empregada doméstica, a gente entende que ela não tinha tanto acesso e oportunidades para outras coisas. Então, nesse período de pandemia, a população preta e pobre esteve sempre mais exposta. Por quê? Porque a população preta e pobre sempre esteve na linha de frente. Então, esses trabalhadores que executavam os serviços essenciais, como o transporte público, como as enfermeiras e auxiliares que estavam na linha de frente do Covid. Então, nós estivemos sempre na linha de frente, né? Eu me coloco nós também porque é uma extensão também das pessoas que, enfim, que eu convivo e que são da minha família. Então, não tiveram a oportunidade de cumprir quarentena ou de fazer home office em casa. Então, esse recorte dessa história faz a gente entender o seguinte, que a população preta sempre esteve mais exposta. E a população preta depende do SUS, né, desse sistema que no período já estava tão colapsado e fez com que muitas pessoas morressem sem ter nem, ao menos acesso. Então, os números que eu trouxe foi um levantamento feito pelo Núcleo de Operações de Inteligência em Saúde, da PUC-Rio, que confirma que pretos e pardos morreram por Covid-19 mais do que brancos no Brasil. Então, a taxa de letalidade esse estudo analisou o quê? A variação da taxa de letalidade da doença no Brasil de acordo com variáveis demográficas e socioeconômicas também. Então, cerca de 30 mil casos de notificações de Covid até 18 de maio de 2020, disponibilizados pelo Ministério da Saúde, foram levados em conta. Então, desse número todo, desse levantamento que a PUC-Rio fez, quase 55% dos pretos e pardos morreram, enquanto entre pessoas brancas esse valor ficou em 38%. Então, a gente consegue perceber que a população preta sofreu mais e morreu mais por conta da pandemia. A porcentagem foi maior entre pessoas negras do que entre brancas e todas as faixas etárias e também comparando todos os níveis de escolaridade. Eles fizeram também um cruzamento com os níveis de escolaridade. O estudo também concluiu que quanto maior a escolaridade, menor a letalidade do Covid. Pessoas sem escolaridade tiveram taxas 3 vezes superiores, ou seja, 71,3%, as pessoas com nível superior, que só foi de 22,5%. Então, o Covid, ele trouxe, né, para nossa frente e tirou se é que existia algum véu de que a população preta morreu mais e sofreu mais com o Covid-19 no Brasil. E vem sofrendo, né? A gente ainda não conseguiu combater esse vírus enfim, fazer com que a população preta tenha acesso à saúde também. Então, é mais um fato de desigualdade social que afeta a vida da população preta. Uhum. A gente conversou, quando a gente conversou, você falou um pouco de um cansaço, né? Do cansaço de ter que sempre explicar o racismo, né? E como é que é entender isso, né? Que a população não compreende a violência e o crime de racismo, porque a gente está falando de um crime, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para mim isso. Bom, quando eu falo, antes de falar do cansaço, eu acredito que a população branca que não vive isso, não tem isso como realidade, essas pessoas demonstram um certo desinteresse e falta de empatia pelo assunto, né, pelo racismo.
ou pautas similares que não dialogam com a realidade dela. Então, além da falta de empatia, eu acredito que tenha uma pitada aí de egoísmo, porque é como se eu não conseguisse enxergar o outro, né? Por que a causa do outro, a pauta do outro, a vida do outro não me impacta? Então, quando não tem empatia, fica difícil estabelecer algum tipo de diálogo. E aí, o que faz essa população branca? Se fecha nas suas opiniões. Então, eu sei o que eu estou falando. Isso daqui é um conhecimento consolidado e é isso que eu acredito, ponto final. Então, eu acredito que esse cansaço vem disso, né? De tentar explicar para a pessoa branca que é uma pauta super importante e é a mais importante porque tem a ver com a nossa existência e com a nossa vida. E dizer para eles que o conhecimento que eles têm sobre o assunto é muito raso, que eles têm que sim dar espaço para que as pessoas que vivem, né, a população preta, a gente precisa ter espaço para falar sobre esse assunto e que eles escutem. O cansaço é esse, de ter que explicar algo para uma pessoa que não experimenta daquela vivência, daquela situação, e achar que sabe de tudo. E por isso estão dispostos somente a escutar e não ouvir. Existe uma grande diferença, né, entre escutar e ouvir. Então, a população branca, ela escuta legal e não tem nenhuma ação para tentar amenizar ou ajudar ou ser aliado da luta também. Uhum. Então, quando eu digo que existe esse cansaço, tem a ver que provar o tempo todo para o branco que ele sempre esteve numa posição privilegiada. A estrutura social ofereceu para ele todas as possibilidades e as oportunidades. E é histórico isso, né? Então, o povo brasileiro precisa entender mais da história, a população branca mais ainda, entender que sempre teve uma estrutura que o beneficiou de alguma maneira. Ele nunca perdeu uma oportunidade por conta da cor da pele. Ele nunca foi barrado em um lugar, ele nunca ingressou numa universidade por conta da cor da pele dele. Então, ter que explicar para o branco que ele sempre esteve numa posição de privilégio. E é cansativo, né? Como é que você explica para essa pessoa que, olha, estruturalmente falando, e a gente está sem tempo, porque muitos dos nossos estão morrendo por conta do crime de racismo. E outra informação que eu queria trazer aqui, Mari, é que só em 1988 o racismo foi considerado crime dentro da Constituição Federal. Então, imagina, é muito recente. Até 1988, o racismo era tratado como algo normal, né? Não ninguém era responsabilizado pelos crimes de racismo que cometia. Então, se a gente fizer um recorte temporal, é muito recente isso. Mas o cansaço vem daí, Mari, vem de ter que explicar que o branco sempre esteve numa posição de privilégio e que ele precisa se abrir, dar lugar, né? E respeitar o nosso lugar de fala. Porque tem muita gente que diz que é mimimi, não, estou falando demais sobre esse assunto, a gente precisa falar sobre isso. Não, a gente precisa falar daquilo que tem a ver com a nossa existência. Deixa eu te falar uma coisa, eu estou achando que o teu microfone está passando em alguma coisa, que ele está fazendo um barulho a mais. Batendo? Melhorou? Melhorou. Vou trazer ele para cá. Mas só se a gente continuar aí e você já reposiciona ele, se puder. Microfone. É só para não dar muita interferência. Mas vamos lá. Tem uma coisa que, além de todo esse lugar que a gente está falando, que é esse lugar de muita dor, né? Existe ainda uma questão de exatamente do gênero, né? Além de tudo isso que a gente está colocando, além da questão da social, além da questão racial, tem uma questão de gênero. E aí, até achei muito interessante quando a gente estava conversando inicialmente para programar aqui a entrevista, você falou assim, a mulher preta, ela é a base da sociedade. Né? Uhum.
Então, assim, a gente tem... E é verdade, né? Assim, ela é que sustenta, né? Toda Sim. essa sociedade. E aí eu queria que você falasse um pouco desse racismo ainda nessa questão do gênero. A gente acaba buscando algumas referências, não vou lembrar exatamente onde eu assisti, mas tinha alguns conceitos que me chamavam muita atenção, assim, o homem preto, ele precisa tomar cuidado com a abordagem policial diferentemente do homem branco, né? A mulher preta, ela tem uma coisa de... Isso quando eu escutei, eu fiquei... Porque é isso, eu acho que tem... A pessoa branca, ela não tem noção do que passam, né? Então, assim, quando eu escutei que entra numa loja e, de repente, tem um segurança te perseguindo, né? Tem um caso, inclusive, de um grande amigo meu contando exatamente essa situação, que entrou numa loja e, de repente, começou a ser perseguido por um segurança. Queria que você falasse um pouco disso. É até difícil falar, por quê? Porque a gente passa por isso, e eu não queria dizer que a gente passa por isso porque meu marido é negro, eu sou negra, e quando a gente entra em ambientes em que os olhares vêm para a gente dizendo: vocês não pertencem a esse lugar, o que vocês estão fazendo aqui, né? Quando você falou da abordagem policial, esse é um exemplo de violência institucional, onde o Estado valida a ação da polícia. Por quê? Porque a polícia elegeu um inimigo, e esse inimigo, ele tem a pele preta. Então, é difícil dizer para a mãe que está educando o filho agora, hoje, dentro de uma favela, ela educa o filho para uma abordagem policial. Isso não é justo, né? É uma criança, ela tem direito à infância, ela tem direito a ter a saúde mental equilibrada e como é que você diz para uma criança de 9, 10 anos que quando sofrer uma abordagem policial, ela precisa estar preparada? Você não faz essa fala para uma criança branca de 9 anos de idade. Então, já existe essa preocupação da mãe preta ter que explicar para o filho e educá-lo para uma abordagem policial. E o homem, quando, enfim, ele cresce, ele já compõe aí o sistema, se ele dirige um carro, se ele frequenta algum lugar, ou eu acho que para o homem a preocupação maior tem a ver sim com a abordagem policial, porque qualquer movimento que você faça pode custar a sua vida. Então, até você explicar que não é aquilo, e enfim, morreu, né? Eu falo morreu porque acontece muito. As pessoas, a polícia vem, aborda e atira primeiro e depois vai saber o que foi um erro, né? Então, eu fico mexida e preocupada porque a gente está à mercê dessa abordagem. Então, existe essa preocupação. Com relação a gente ser perseguido dentro das lojas, é também algo corriqueiro que acontece. Há pouquíssimo tempo, eu estava dentro da loja com meu marido e a gente foi perseguido pelos corredores, era uma loja pequena, e o tempo todo você é olhado, tratado como suspeito, né? É alguém que representa o medo, algo ruim, algo que não é bom e que não compõe aquele ambiente, não faz parte daquele ambiente. Então, essa violência provocada pelo crime de racismo compromete a nossa existência. O tempo todo a gente está em alerta, a gente parece que não tem paz. Não tem paz. Tememos pela nossa vida e pela vida dos nossos, porque toda vez que acontece isso, se a gente abrir o jornal hoje, vai ter algum caso de racismo. E não para, né? São mães que perdem seus filhos em abordagem policial, trabalhadoras que são escravizadas em seus trabalhos. Então, a mulher preta, agora, não agora, mas é que começou a aparecer muitos casos de escravidão doméstica. Vários. Isso deve acontecer há muito tempo. E só veio à tona agora. Então,
aonde estão os olhares para essas pessoas, né? A gente precisa, sim, olhar para essas pessoas e lutar por essas pessoas também. Essa violência afeta diretamente a nossa autoestima, abala a nossa confiança em fé em dias melhores, enfim, a gente fica sempre numa posição de medo, de receio, Uhum. né? De, nossa, vai acontecer alguma coisa. E esse medo nos trava. Então, acredito que a falta de punição também adequada para esses crimes que acontecem, né? As instituições também faz a gente se sentir muito impotente. Uhum. São vários casos que a gente vê e sente na pele aí do dia a dia, e a nossa luta tem muito a ver com fazer com que essas coisas não aconteçam mais para as próximas gerações. Eu estava escutando você falar e estava pensando exatamente tem uma coisa de quase quebra identitária, né? Quando você tem toda essa violência simplesmente porque é diferente, porque, né, enfim, pela cor da pele, né? Então, a gente tem uma quebra dessa identidade. E aí, tem uma questão que me surgiu, que, assim, como é que isso, você falou que você está fazendo muito disso, se refletindo muito com essa saúde mental, com essa questão de autoestima, né? Mas também, não raro, e a gente tem o presidente da Fundação Palmares aí para falar, que assim, não raro a gente vê, inclusive, um racismo também dentro da população negra, quer dizer, não da população, mas alguns não reconhecendo o outro, né? Agindo com o outro também com esse racismo. Eu estou falando besteira? Eu acho que eu vou falando acho porque eu não tenho embasamento para falar sobre o assunto, mas com esse processo de apagamento da nossa identidade e aproximar a figura do preto sempre aquilo que é ruim, não raro as pessoas pretas, algumas que não têm essa consciência ainda, tendem a abraçar essa causa. Então, é estranho para mim saber que o presidente da Fundação Palmares, a instituição que é, e o que ela representa, ou deveria representar, achar que não tem significado nenhum, né? Essa luta, ela é vazia. Então, é difícil para mim. Muito difícil saber que tem pessoas pretas que não abraçam a causa que tem a ver com a existência, com a vida dela, com a história dela. Então, é decepcionante, é muito estranho a gente escutar essas pessoas falarem e também fazer um movimento para apagar, para diminuir a importância da luta e do debate. Existem sim, Mari, pessoas que não se reconhecem negra, mas eu acredito que seja o resultado desse processo de apagamento e de Isso. sempre juntar a figura da pessoa preta a algo que é ruim. Então, tudo que é branco é bom, então vou me aproximar daquilo que é branco, né? Daquilo que representa o bom, o belo, o adequado. Na verdade, isso eu acho que tem muito a ver com o reflexo da violência, né? Reflexo do racismo, e assim, para mim é muito claro que isso é um reflexo direto do racismo, não? Sim, exatamente, porque se você eu não estou aqui amenizando, eu acho não, todos devem estar envolvidos na luta contra o racismo, né? Principalmente as pessoas pretas e que sofrem com isso e pagam com a vida. Mas eu acredito que possa ser sim esse reflexo, né? Essa dor, essa vida que foi sempre judiada, que a pessoa sempre sofreu muito porque teve sempre é uma pessoa preta, então preto não é bom, então deixa eu me agrupar aqui com essa galera branca e isso daqui representa bom. Muito bem. E como que a pessoa branca pode contribuir com a luta contra o racismo? Eu estava esperando bastante por essa pergunta.
Bom, acho que o primeiro passo da pessoa branca é reconhecer que sempre esteve em um local de privilégio, né? Que sempre fez parte de um sistema e que sempre teve uma estrutura que deu todas as possibilidades para que ela alcance o sucesso, para que tenha bons resultados. E aqui eu não vou entrar no aspecto da meritocracia, que algumas justificativas que algumas pessoas brancas dizem, não, só basta estudar, não, só basta se esforçar que você consegue. E esse discurso, ele não, para mim, não tem nenhum efeito, né? Ele precisa, as pessoas brancas precisam sim entender que estão num lugar de privilégio, que sempre estiveram e que se hoje conquistaram o que conquistaram é porque a cor da pele nunca influenciou em nada. Então, o primeiro passo é esse, reconhecer que ocupa um lugar de privilégio. Segundo ponto, abrir espaço para que essas pautas sejam discutidas em todos os ambientes. Não basta não ser racista, precisa ser antirracista. Então, as coisas só vão mudar quando todos estiverem engajados de verdade nessa luta, porque compromete a vida do outro, né? É uma questão, eu tenho falado muito sobre a questão da existência, a vida da outra pessoa. Então, todos precisam estar envolvidos com essa luta, com essa pauta. Todo momento que tiver espaço, fale sobre o assunto, puxe o assunto, né? Debata, porque isso é muito importante e abre espaços para que a gente leve essa luta e espalhe para todos. Além de reconhecer que está numa posição de privilégio, precisa também de um letramento social. E o que é isso? Que essa pessoa branca, ela se interesse pela história, que vá buscar conhecimento. Às vezes a gente escuta alguns argumentos, porque a gente não sabia, a gente não sabia que isso era racismo, é até estranho escutar, mas hoje nós temos informações, muita informação. E tem a internet que, de certa forma, ainda não é tão democrática, mas que dá acesso a essas informações. Então, busquem conhecimento, busquem a escritores e filósofos e professores que falam sobre o assunto para que você se muna de informação e informação de confiança. Essas pessoas brancas que ocupam cargos de diretoria ou que fazem parte de instituições abram caminhos para a população preta também. Então, que sejam discutidos formatos de admissão de pessoas e que tenham também essas ações afirmativas incluídas no processo seletivo, para que essas pessoas tenham a oportunidade de ocupar esses cargos, né? E não uma coisa que nós fazemos quando entramos no lugar, a primeira coisa que tem alguém preto aqui? A gente faz esse questionamento. Tem algum indígena aqui? Eu que trabalho num ambiente, hoje ele é bem diverso, mas se você vai fazer uma reunião com alguém, né, com algum diretor, a gente olha o ambiente e vê poucas mulheres, vê quase pouquíssimos negros, então também o branco olhar para os espaços e olhar, bom, a população brasileira hoje acompanha 56% de pessoas pretas e pardas, onde estão essas pessoas? Fazer esse questionamento também e olhar em volta, né? E além disso, eu acho que o mais importante é apoiar políticas públicas que fomentam a diversidade e a inclusão. Então, toda ação que você puder fazer para fomentar, para aumentar, para debater, faça. Você também é um aliado nessa luta. A gente quer um mundo mais igualitário, um mundo melhor de se viver e que a vida da pessoa não seja ceifada pelo racismo, né? Pelo preconceito. Você falou muito sobre essa ameaça de vida, né? Que acho que isso me chamou muita atenção e é realmente, eu acho que é o grande nó dessa questão aí. Como é que a gente busca mais qualidade de vida para essa população que tem essa ameaça de vida maior? Olha, lutar junto é o primeiro passo e que a gente se sinta mais seguro, a gente teme pela nossa vida e pela vida dos nossos. Então,
para a gente buscar esse bem-estar, né, esse bem-viver que todos têm direito, e é uma garantia constitucional, que todos estejam engajados e que a sua vida ela tem o mesmo valor que a vida do outro. Então, por que essa falta de empatia, né? Porque essa pauta ela não mexe tanto com você? Daí é um questionamento que a gente faz para dizer, eu ainda, a pessoa branca, né? Eu ainda reproduzo atitudes que são racistas. Por que essa pauta ela não me impacta tanto? Eu preciso rever como eu sou enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto pessoa. É uma visitação, uma revisitação, né, interna. Vamos olhar aí como que a gente está se comportando enquanto mulher, homem, cidadão, pessoa. E a gente quer o bem-estar, a gente não quer sentir mais medo, a gente luta pela nossa autoestima. Então, é isso, é se aliar a essa luta e promover o bem-estar para todos. Aline, muitíssimo obrigada. Foi um prazer conversar com você sempre. Obrigada, minha linda. Beijo, Mari, obrigada pelo convite. Até a próxima, viu? Até a próxima, eu acho que sim, vai ter sim. Tchau, tchau.